Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O sol de todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te vão cercar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados ouvintes da nossa rádio Paz e Verdade, esse canal aqui que foi criado com orientação de Deus para poder estar alimentando as almas com a palavra, com a gloriosa palavra, com louvores. Então, nessa noite eu trago essa saudação não somente para os irmãos da nossa igreja ali Taguatingaçu, mas também para todos os ouvintes, né, desse programa. Eu sei que tem parentes aí nossos, né, que estão sintonizados, ouvindo essa rádio. Quero louvar ao nosso Deus por proporcionar essa oportunidade, esse canal onde nós estamos aqui trazendo essa palavra. Cumprimentar os irmãos da igreja. Sei que tem aí a irmã Célia, está participando, irmão Osvaldo, tem o Otacílio também. Otacílio, obrigado aí pela audição aí, está ouvindo essa rádio, está participando conosco. E minha esposa está lá em casa ouvindo também. Então todos aí que estão sintonizados, né, que o Senhor Jesus venha trabalhar na vida de cada um. Agradecer ao nosso pastor Antônio Gladier, tá nos concedendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite. Aqui tem um microfone aqui que eu aproximei da boca, né? Então, acostumando aqui com a nossa rádio aqui, com os meios que o Senhor tem nos proporcionado, mas que tem sido uma bênção na vida de todos aqueles que têm sintonizado essa rádio. Meus amados, o pastor Gladier me convidou para estar trazendo uma palavra essa noite. Eu vou estar falando desse momento que nós estamos vivendo dentro da palavra, aquilo que pode ser aplicado em nossa vida. Então a palavra que eu vou estar ministrando hoje, essa noite, é sobre Deus, o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, sabe o que é? Deus está te preparando para desfrutar o que Ele planejou para a tua vida. Então Deus está preparando. Está preparando você para desfrutar o que Ele preparou. Mas você pode dizer, mas Deus, calma, durante a palavra você vai entender o que está acontecendo. E para ficar mais claro isso, antes de começar a ministração, então a ministração, vou ministrar uma palavra com esse tema. Deus está te preparando para desfrutar o que Ele planejou para você. Mas eu quero deixar, porque assim, o momento que a gente está vivendo, o que acontece? Faz com que a gente se pergunte, tenha dúvida, fique muito angustiado. E a palavra de Deus, quero falar aqui sobre o que a palavra de Deus nos revela sobre esse período, sobre o que está acontecendo, esse vírus, sobre o coronavírus, o Covid-19 aí que está espalhado pelo mundo, fazendo com que as pessoas tenham esse isolamento social, tenham que ficar em suas casas, e muitas angustiadas, e muita coisa vai vir por aí ainda. Muitas consequências vão surgir, na questão econômica principalmente. Mas o que a palavra diz sobre isso, pastor? O que a palavra... Isso já estava previsto? Deus, irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle do Senhor Deus. Deus não é pego de surpresa, as coisas não acontecem. Tudo é permissão de Deus. Deus permitiu. E Deus já tinha falado sobre isso? Vamos lá. Eu vou aqui na Bíblia. Você acompanha na tua casa, abra a sua Bíblia para que você possa
também estar sendo alimentado e acompanhar na palavra. Marca aí para você depois também passar para alguém isso. Porque o que está acontecendo? Por que a gente está vivendo esse momento? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos lá. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Vou ler aqui 2 versículos. Lucas 21, versículos 10 e 11. Lucas 21, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, olha só, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Jesus estava falando aqui sobre o princípio das dores. E como nós podemos ver aqui nesse trecho, dentro dessa palavra aqui que ele fala sobre o princípio das dores, nesse trecho específico que eu peguei, ele fala sobre as epidemias, mas ele também fala aqui sobre fome, que a gente acompanha muito. Irmãos, era o princípio. E quando foi que começou o princípio das dores? Há muito tempo. Por que há muito tempo? Olha só. Em 1918, já houve uma pandemia. A gripe espanhola, a influenza. Hoje existe vacina para ela. Daqui a um tempo vai ter vacina para esse coronavírus. Os estudiosos, cientistas, estão todos aí imbuídos de encontrar uma vacina para evitar o contágio por essa doença. Mas em 1918 houve a gripe espanhola, e essa gripe ela contaminou 500 milhões de pessoas no mundo. Essa gripe chegou a matar de 17 a 50 milhões de pessoas, e dizem que chegou a 100 milhões, porque naquela época não havia diagnóstico. As pessoas, eu recebi no WhatsApp esses dias um encarte da época, de 112 anos atrás, 100 anos atrás, porque a gripe foi em 1918 e terminou em 1920. Mas eu recebi um encarte daquela época, as pessoas ficarem em casa, as pessoas deixar os mais idosos se isolarem, e todos esses cuidados que estão sendo nos passados pelas autoridades de saúde, naquela época também foi passado. Aí você diz, há 100 anos atrás, foi em 1920, ela terminou há 100 anos atrás, se repete. A história ela é cíclica. Só que no meio dessa história cíclica, ou seja, as dores começaram já faz muito tempo. Guerras, desde quando a gente ouve. Quando Jesus falou essa palavra, que Lucas aqui deixou registrado pelo Espírito Santo, desde quando a gente ouve de guerras e de rumores de guerras? Quantas nações já se levantaram contra outras? Já houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Então, o princípio das dores já se iniciou, e eu creio que já estamos no final das dores, antes do arrebatamento da igreja. O que está acontecendo revela isso. A Bíblia também diz aqui em Romanos, para ficar claro sobre esse momento, na Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo estava dizendo algo que você está sentindo, que eu estou sentindo, que o mundo está sentindo. Romanos, capítulo de número 8. Aqui, versículos de números 22 e 23. Olha o que o apóstolo Paulo tinha escrito. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vai acontecer isso. Angústia. Estamos vivendo os tempos de angústia, e as consequências desse vírus ainda vai trazer algumas angústias. Mas é a palavra se cumprindo na terra, se cumprindo na minha, na tua vida. A palavra está se cumprindo. E, como Paulo disse aqui, até a criação, então todos, e nós também, a igreja do Senhor também, nós que recebemos, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos. Igualmente nós estamos gemendo. Então está acontecendo, e vem ainda outras consequências, mas já vou deixar aqui, antes de continuar, de entrar na mensagem, isso aqui é só para a gente saber, através da palavra, o que está acontecendo. Vou deixar aqui em 1 Tessalonicenses, o que a igreja
dentro desse contexto, tem que fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de 1 a 6. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de 1 a 6. Eu vou ler aqui, acompanhe. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas olha só qual é o recado para a igreja. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A Bíblia manda nós vigiarmos. E você vigiando, o que você vê nesse momento? Que Jesus está dando mais um sinal de que brevemente ele arrebate a sua igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa me chama a atenção aqui no versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Aqui está falando sobre aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento. Sabe por que o Senhor permitiu que o coronavírus aí se manifestasse? Para cumprir a palavra. O mundo, irmão, essa semana teve a reunião do G20, do grupo das 20 maiores economias do mundo. Para quê? Para discutirem, porque as consequências econômicas depois dessa pandemia vão ser desastrosas, vão ser caóticas. Tem muita gente já perdendo emprego. E conforme o vírus vai causando todo esse estrago, os homens, as autoridades, os poderosos vão ter que se unir para poder recuperar. Muitos empresários vão perder ali as suas economias, vão perder suas empresas, e a economia do mundo vai entrar em recessão. Então eles vão ter que se unir. E para o anticristo reinar aqui, vai ter que haver união no mundo. Então o Senhor sabe trabalhar, o Senhor permite para que tudo venha ali, todas as coisas venham cooperar, sabe para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, para o teu bem. Por isso que essa palavra vai trazer, vai ser nesse sentido, que Deus está te preparando para desfrutar o que Ele planejou para você, que é muito bom. Mas, para encerrar aqui esse comentário sobre o que vem acontecendo, eu vou aqui para Filipenses, capítulo de número 4, volta um pouquinho aí, quem estiver acompanhando pela Bíblia. Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Pastor, então, se Deus está no controle de tudo, se tudo isso é para se cumprir a palavra, para preparar aí a chegada do anticristo, todo esse caos, para que os homens se unem, daqui um pouco a autoridade se levante, tudo isso. Mas a igreja, quando ele for reinar, a igreja não vai estar aqui mais. Então Jesus pode voltar a qualquer momento. E como você vai ter que se portar nessa situação durante essa pandemia, durante essa crise, esse confinamento, esse isolamento social? Olha só, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E olha o que vai acontecer se você, em tudo, se você nesse momento que você está passando, você levar a Deus em oração, colocar suas petições, suas angústias diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Versículo 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Então você vai ter o coração e a mente guardada nesse momento, se você levar tudo a Deus em oração, sua angústia, suas preocupações, leve a Deus, se liga nas coisas do Senhor, se liga nessa rádio, na palavra que está sendo ministrado, e todos os dias você tem essa oportunidade. Então se liga em Deus, não deixe, não perca o foco, porque o teu foco é o céu, é o Evangelho, é o Senhor da glória que te salvou. Amém, meus amados? Então é isso que está acontecendo, é isso que você tem que fazer: orar, buscar a face de Deus, continuar nesse propósito.
e assim você vai vencer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai te guardar nesse momento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Então era só esse início aqui, aproveitar para poder deixar claro o que está acontecendo para a igreja. Mas agora a gente vai entrar com a ministração, né? Vamos lá, a palavra, foi dada a oportunidade essa noite, nós vamos trazer a palavra de Deus aqui, dentro ainda desse tema, dentro do que está acontecendo. Como eu disse, o tema que nós vamos tratar é que Deus, esse tema dessa palavra é: Deus está te preparando para desfrutar o que Ele planejou para você, para a igreja dele. Aleluia, você é a igreja dele. Então Deus, tudo que Deus fez, irmão, a gente vai ver nessa palavra, foi para a igreja, para os filhos que Ele gerou aqui, que Ele criou, e pelo Evangelho de Cristo Jesus foram gerados. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O texto base que a gente vai deixar aqui para essa palavra é a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ver na Bíblia isso, uns exemplos da história, exemplos aqui da palavra de Deus para nos ajudar. Exemplos. Olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 10, eu vou ler versículos de números 1 até o versículo de número 6. Não esqueça, o tema da palavra é isso, porque senão tu vai assustar com o texto aqui, achar que vem coisa aí que vai me assustar, mas não. Vem coisa para o teu ensinamento, coisa boa que vai te preparar. Deus está te preparando para desfrutar o que Ele preparou, o que Ele planejou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos ver o texto. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. No título aqui desse trecho da minha Bíblia diz: Exemplos da história de Israel. Diz assim a palavra do Senhor ali: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas coisas, meus amados, vieram de exemplo para nós. Exemplo para mim, exemplo para você. O que aconteceu com Israel serve porque Israel estava sendo preparado para, como diz aqui o texto, olha só o versículo 1. Não quereis que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O povo de Deus foi tirado do Egito, debaixo de maravilhosas demonstrações do poder de Deus. Assim também, exemplos para nós, porque nós também fomos tirados do mundo. Nós somos libertos do pecado pelo poder da salvação da cruz de Cristo Jesus, do sangue derramado. Eu e você fomos libertos do domínio do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como eles foram libertos do domínio de Faraó, do Egito, nós fomos libertos do domínio do pecado também. Exemplos, assim que aconteceu com eles, aconteceu conosco. O versículo 2 diz: tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Através daquela passagem lá que foi, a Bíblia compara com um batismo aqui, eles se identificaram com Moisés. E nós, no nosso batismo, nos batizamos, nos entregamos a Jesus para nos identificarmos com Ele, para sermos como o Filho de Deus, imitadores de Cristo, assim como aconteceu com eles. Diz aqui que eles comeram de um só manjar espiritual, assim como eles receberam pão do céu, o maná, nós recebemos Jesus, que é o verdadeiro pão do céu. Nós participamos da ceia. Ó, irmão, que coisa difícil. Hoje nós éramos para estar ceando e nós estamos isolados. Mas a ceia é um símbolo. Quando a igreja se reúne ali, é maravilhoso. Mas você não deixa de ter Jesus dentro de você, porque a ceia simboliza quando você come do pão, quando você bebe do cálice,
que é Cristo, o corpo dele, a vida dele, o sangue representa a vida dele, dentro de você é Cristo em você, vivendo em você, mas pelo Espírito Santo de Deus, Cristo vive em você também, louvado seja o nome do Senhor. E eles comeram do pão que desceu do céu, nós também comemos da ceia, nós alimentamos de Jesus, e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, a pedra era Cristo. Então nós também bebemos dessa fonte do Espírito Santo, temos essa sede saciada pelo Espírito de Deus, aleluia, que nos alimenta. Agora, meus amados, a Bíblia, nós temos que tomar cuidado com isso, que entretanto Deus não se agradou da maioria deles. Esse momento que nós estamos vivendo, irmão, é um momento de prova. Deus nos criou aqui nessa terra para nos provar, para saber o que havia em nosso coração. Isso está lá em Deuteronômio, eu vou ler daqui a pouco. Mas o povo de Israel, Paulo aqui usou como exemplo para dizer que Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus permite acontecer situações como desse coronavírus, além de preparar o momento que ele vai arrebatar a igreja, também para preparar aqueles que verdadeiramente vão entrar na Jerusalém, na terra prometida, louvado seja o nome do Senhor, na Canaã celestial. Muitos lá não entraram, mas você que está ouvindo essa palavra, você está sendo preparado para entrar nas mansões celestiais em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, olha só, diz aqui também que estas coisas se tomaram exemplos para nós. Então vamos tomar de exemplo o que aconteceu com Israel para nossa vida aqui. Então eu quero que você me acompanhe agora lá em Deuteronômio, porque lá registra outro momento que a Bíblia, olha só, a gente estava em 1 Coríntios, Paulo falando que isso era um exemplo. Paulo estava aqui registrando que o que aconteceu com Israel é um exemplo para mim e para você. E agora nós vamos ver Moisés, o Espírito Santo de Deus usando Moisés para falar a mesma coisa, só que lá em Deuteronômio no capítulo 8. É um texto que exorta a ter em memória o que Deus fez com Israel. Então nós vamos agora trazer a memória para a gente aprender como a gente vai lidar com a situação que nós estamos vivendo. De saber que Deus está nos preparando. Olha que coisa interessante, irmão, né? Que Deus tirou Israel do Egito, levou eles para onde? Para o deserto, para preparar o povo para entrar na terra prometida. Para o deserto. E eu e você, Deus nos tirou do mundo para nos preparar agora, para nós entrarmos no céu, na Nova Jerusalém, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, olha só como Deus deixou registrado isso, em Deuteronômio capítulo de número 8. Cuidareis, Deuteronômio 8, eu vou ler os versículos de 1 a 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Versículo 5: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E o versículo 6: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu disse que ia ler até o 5, né? Li o 6, mas destacar aqui o 5. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então Deus, ele trabalha assim, irmão, e é isso que essa palavra quer nos ensinar.
O exemplo de Israel serve de exemplo para mim e para você nessa hora, durante essa pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo. Olha só, esses versículos que nós vemos aqui, ele é um exemplo de como Deus trabalha na vida do ser humano, como Deus prepara. Como eu disse, essa pandemia que Deus permitiu, esse isolamento social, e Deus permitiu isso para preparar o povo dele, para preparar o ambiente que Jesus vem arrebatar a sua igreja e preparar aqueles que irão subir, que irão estar prontos, aleluia. Então nem todos vão subir, irmão, é uma verdade. Mas você que está usando aí esse instrumento da tua mão para ouvir a palavra, para continuar em comunhão, você é um forte candidato para estar preparado no momento em que a trombeta soar e Cristo vier arrebatar a sua igreja, você subir e ter um encontro com Ele nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, Deus vai preparar o povo dele. E esse momento é um momento de preparação, para que você possa desfrutar o céu de glória, louvado seja o nome do Senhor. Então esse versículo 5, como eu destaquei aqui, ele no Novo Testamento, para você ver como a Bíblia ela é sistemática. O que Deus fala numa parte dela, lá no Antigo, ele confirma no Novo, para mostrar que a forma como ele trabalha, para mostrar que toda a palavra de Deus é inspirada, ela foi escrita para nos alertar, para nos ensinar, para nos preparar. Lá em Hebreus 12, essa mesma palavra que a gente leu aqui, no versículo 5 de Deuteronômio 8, que diz que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus estava falando aqui. E antes de eu ler lá Hebreus 12, irmão, olha só. Aqui Deuteronômio 8, para a gente contextualizar o que estava acontecendo. A gente leu Paulo dizendo que muitos desses que saíram do Egito ficaram prostrados no deserto. Já aqui em Deuteronômio 8, Deus já tinha se aborrecido com o povo, já disse que os de 20 anos para cima, lá quando chegaram na terra e infamaram a terra, que de 20 anos para cima não ia entrar ninguém, nenhum deles iam herdar, iam prostrar, tiveram que voltar. Deus mandou todo mundo voltar, eles estavam na porta da terra prometida. Deus, volta todo mundo que vocês vão aqui, enquanto não cair todos esses. Teve que completar 40 anos eles no deserto. Morreu toda a geração que murmurou contra Deus, que infamaram a terra. E os filhos deles, que eles tinham dito, nossos filhos vão ser devorados, Deus falou, eles vão herdar. E esses filhos aqui é que estavam ouvindo essa palavra. Essa palavra era para quem vai herdar a terra prometida, para quem ia herdar aquela terra. Essa palavra que eu estou falando é para você que vai herdar o céu de glória, louvado seja o nome do Senhor. E olha só o que Deus disse para aqueles filhos, daqueles pais que ficaram prostrados no deserto, que não entraram, mas os filhos entraram e conquistaram a terra. Deus disse para ele, Deus disse que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E olha o que Deus diz em Hebreus 12, temos o mesmo ensinamento. Versículos 5 e 6 de Hebreus 12 diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você é filho de Deus? Você foi recebido como filho de Deus? Então espere. Deus vai trabalhar na tua vida. Diz ele aqui que corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É isso que Deus vai fazer conosco. Aí você fala, ai meu Deus, é isso? Deus me chamou para isso? Irmão, Deus está falando aqui, ele falou lá em Deuteronômio 8:5, que como o pai corrige seu filho. Deus está falando aqui que ele vai te tratar como pai, o pai amoroso que ele é. E o pai amoroso de verdade, ele corrige o filho, ele prepara o filho para ser aquilo que há de melhor que o pai puder fazer para o filho ser. E é isso que Deus está fazendo, é por isso que Deus permite tudo isso. Olha aqui. E a palavra é forte mesmo. Eu te falei que às vezes não sai daí não, que se você entender a palavra até o final aqui, você vai ver que é coisa boa. Deus está te preparando para desfrutar o que Ele planejou para nós. E é coisa muito boa que Ele planejou. Então, mas tem que preparar para poder dar isso. E olha só, Hebreus 12 diz que o Senhor corrige e açoita. O que é açoitar? Corrigir todo mundo sabe, né? Corrigir, você está errado. Ó, meu filho, não é assim, é assado. Um puxão de orelha ali. Mas às vezes tem que ser mais duro, né? Às vezes tem que ser mais dura a correção. Aí vem o açoite. Sabe o que significa açoitar? Significa chicotear. Confere aí no teu dicionário. Deus usou corrige. Você poderia ficar só nisso. Deus corrige a quem ama.
Mas ele falou, e açoita todo o que recebe por filho. E ou seja, escutei, às vezes Deus usa de remédios duros, de medidas duras para nos preparar, irmão. Porque nós vamos ver mais na frente o porquê. Por que Deus usa esse remédio tão duro? Chicotear, pastor, é forte isso. Mas é o que Deus disse, irmão, e que está na palavra. Olha o povo de Israel, o chicote deles está no deserto. A gente leu aqui, Deuteronômio 8, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou. Fome nesse sentido. Ah, meu barriga começou a Deus não tem nada. Agora eu vou te sustentar. Mas eles vacilaram, porque eles murmuraram. Então Deus está ensinando que nós não devemos fazer, mas pelo contrário, devemos ter essa noção de nos prostrar, como a gente já leu, já deixou aqui, buscar Ele em oração, fazer conhecida de Deus todas as nossas petições, nossos anseios, nossas preocupações, nossas angústias, e aí o Senhor vem e a paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração e nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Então, à primeira vista, não parece aceitável que o Senhor açoita a quem recebe por filho, mas nós precisamos entender essa questão através da igreja de hoje, através desse momento que a gente está vivendo. Olha só o que acontece na igreja. Por isso que Deus às vezes dá essa pausa na igreja, né? Deu a pausa para todo mundo ficar confinado e ver quem verdadeiramente serve e quem não serve. Agora é a hora de ver, né? Quem verdadeiramente serve a Ele não, como diz lá em Malaquias. A igreja, irmão, se a gente bem reparar o que acontece hoje, quando a igreja iniciou, era aquela questão de se converter com a pregação milhares de pessoas. E foi assim com os apóstolos, aqueles milagres e sinais ocorrendo. Mas hoje, o tempo passou, como a palavra diz, o amor de muitos se esfriaria. Jesus faz parte desse momento, desse tempo que nós estamos vivendo, o amor se esfriar de quase todos. E agora, se a gente olhar bem para a igreja, a gente vai ver que tem pessoas que não permanecem na igreja mais 3 ou 2 anos ou menos. Tem gente que fica alguns meses e vai embora. Sabe por quê? Tem gente que não suporta por aquilo que a gente leu. Porque Deus trata aquele que recebe por filho com correção e açoite. E aí a pessoa não aguenta a correção do Senhor, não aguenta açoite, não presta atenção que Deus está fazendo isso como Pai amoroso que Ele é, para cuidar, para nos preparar para aquilo que tem de bom. Não olha para a palavra, porque às vezes a pessoa vai, irmão, a palavra é o sustento, é o alimento da igreja. Se você olhar para a palavra, Deus fala, olha, eu estou te preparando, eu tenho coisa maravilhosa para você, mas o que eu tenho é precioso demais para entregar na mão de qualquer um. Deus diz na palavra dele para a gente nem dar a nossa pérolas aos porcos, ou seja, a palavra não pode dar para aquele herege, aquele que fica zombando de Deus, você não tem nem que chegar perto dele. O herege, a Bíblia diz para você demonstrar 1 ou 2 vezes, depois evita. Você dá a palavra uma vez, a pessoa zombou, você tenta outra, a pessoa vem com a zombaria mais forte ainda, falando contra Deus, esse eu vou evitar. Mas aquela que está lá necessitada, que abriu o coração, lança, porque ele pode ser recebido como filho, vai ser preparado através de correção e açoite, é sim, mas com amor, os braços de Deus, de Pai, carregando no colo no momento que precisa, para preparar, para entrar nas mansões celestiais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Para entender melhor esse agir de Deus, nós temos que lembrar antes que a Bíblia diz que existiam, irmãos, junto a Deus ali, os anjos, aqueles que Deus criou como filhos ali, como diz lá em Jó, no dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás veio no meio deles. Satanás era um deles, era um filho, e era um filho que era o sinete da perfeição, foi criado ali como um aferidor de medidas. Deus fez Satanás e olhava assim, deixa eu fazer um outro anjo, aqui meu modelo é Satanás, e fazia um outro. Só que a Bíblia diz que 1/3 deles se rebelaram contra Deus, e a Bíblia diz que eles caíram, foram expulsos do céu, nunca mais, porque eles viram a Deus. Nós fomos criados nessa terra para sermos provados, e nós, como diz lá no Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus, nós nunca vimos ao Senhor, mas nós estamos sendo preparados para vê-lo. Aqueles anjos tinham visto e pecaram contra ele lá no céu e foram banidos, mas nós estamos sendo preparados para o pecado ser extirpado de nossa vida e nós nos prostrarmos diante de Deus o tempo todo e eternamente, por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 22:30, Jesus disse que no céu seremos como os anjos. Seremos como os anjos. Então Deus veio, está trabalhando em nós para nós sermos como aqueles anjos santos que estavam lá,
Seremos como eles, aqueles fiéis a Deus. Deus, um terço deles foram expulsos, mas Deus já está preparando um outro terço aqui nessa terra para ser como eles, para subir e viver eternamente com o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus. Olha o que diz Isaías 43, 6 e 7. Diz Deus: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Você faz parte daqueles que foram criados para a glória de Deus, que foram formados para a glória dele, que ele fez e que ele chama, ele deixou aqui nessa terra, mas ele chama do norte, de todas as extremidades, porque você vai substituir aqueles anjos que se rebelaram, mas você está sendo preparado para ser fiel por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi criado para a glória de Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo no lugar dos anjos que caíram. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. É nesse sentido, irmão, que todos nós estamos sendo preparados, submetidos a esse processo de transformação do nosso caráter. É por isso que Deus diz que nos trata com correção e açoite, que corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. É por isso, porque nós estamos nesse processo, e esse processo aqui, onde nós éramos perversos, nós éramos vis, imundos, pecadores, nós estamos sendo transformados em santos, puros, imaculados e irrepreensíveis filhos de Deus. É por isso que esse processo é assim. Louvado seja o nome do Senhor. É esse motivo porque muitos também abandonam a igreja, não suportam o tratamento de Deus, mas você tem suportado, porque você tem visto que Deus é Pai, Deus está te tratando assim, às vezes corrige de uma forma, de outra, mas o que? Está te preparando para que você venha ali permanecer fiel ao Senhor. Louvá-lo e exaltado. Olha o que diz Apocalipse 21, 27, quando fala da Nova Jerusalém, quando fala do céu. Olha o que diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem tem o livro, o nome no livro da vida do Cordeiro, irmão, é tratado assim com Deus, é preparado, é corrigido. Às vezes leva um açoite daqui e dali, mas o Pai vem depois, cura as feridas. Aquele, como diz lá em Oséias, aquele que fez a ferida liga, ele trata, ele vai e te prepara. Louvado seja o nome do Senhor, cuida de você. Esse é o nosso Deus. Se nós, irmãos, então entenda esse tratamento, se nós não arrancarmos de nós nossa pecaminosidade, esse pecado que tão perto nos rodeia, e às vezes, se nós vacilarmos, ele entra em nossa vida, e nós não arrancarmos de nós nossa pecaminosidade, ou seja, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a altivez, egoísmo, egocentrismo, vaidade, avareza, falsidade, cobiça, olha o tanto de coisa, ganância, impureza, vingança, aquele que quer se vingar, que não perdoa. Se nós não arrancarmos isso de nós, nós não entraremos na cidade santa. Deus está... Por que é com correção e açoite, irmão? É porque quando você leva um açoite desse, menino, chega, arranca o pedaço. Lembra Jesus como foi açoitado? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ali foi físico, no corpo. Porque o pecado que o homem comete é no corpo, na carne. Então nós estamos vivendo aqui com o Espírito dentro dessa carne, mas nós estamos sendo tratados para que esse Espírito seja aperfeiçoado para chegar no céu, para estar preparado para sermos como os anjos, que nós seremos espirituais. Esse corpo aqui vai ser transformado. Então Deus, ele trata assim, correção, porque quando ele corrige, ele arranca tudo isso que eu falei, todo esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência, Deus está arrancando através desse cuidado dele. Deus nos quer para sempre com ele, entenda isso. Lá na glória, é isso que Deus quer. O trabalho de Deus é nesse sentido. Nos quer como filhos, e como ele é santo, nós temos que ser santo. Para estarmos junto a ele, devemos ser santo. O que Deus planejou para nós é maravilhoso demais, irmão. Tão maravilhoso que só quem se santificar vai desfrutar. É tão precioso, irmão, que precisa ser puro, porque tudo que Deus preparou é puro.
E você está disposto a permitir que Deus te santifique? Que Deus te purifique para você almejar conseguir esse lugar de graça, esse lugar de glória? Então entenda que na tua preparação para desfrutar o que Deus planejou, Deus irá te corrigir e açoitar. O texto que nós lemos aqui de Deuteronômio 8 nos ajuda a visualizar o que Deus faz para santificar-nos e nos preparar para entrar e viver na Jerusalém celestial. Olha só, o que Deus faz então, pastor? Vamos voltar lá ao texto, versículo 2 de Deuteronômio 8. Olha só o que Deus faz, irmão. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Então Deus, o tratar de Deus é assim, o processo da santificação é assim, o processo que Deus está nos tratando, que está nos preparando para o céu é assim, é através da prova, para saber o que está no nosso coração, se é aflorado o que está, para nós podermos nos corrigir. Irmão, tem gente que às vezes tem coisa no coração, eu, você, que nós nem sabemos. Às vezes é um preconceito, e você nem sabe, e Deus sabe, você não vê. Aí você pode achar assim que, não, você tem uma vaidade escondidinha aí. Não, eu estou santo, estou me preparando, nada disso está na minha vida. Vai pensando. O versículo quer dizer que Deus sabe o que há dentro do nosso coração, meu irmão. E do coração de todos os filhos dele. Mas nem sempre os filhos sabem. Ou querem saber, né? Às vezes a gente não vai atrás de saber. Então ore e peça: Deus, mostra para mim o que eu preciso consertar. Deus, mostra que eu preciso melhorar. Deus, aquilo que está me afastando de ti, aquilo que ainda me impede de eu experimentar mais, de ver mais o que o Senhor está preparado para mim. Ore, que Deus vai te revelar. Porque Deus conhece tudo. Deus conhece o que está no nosso coração. Deus conhece o meu e o teu coração. Mas a verdade assustadora é que nós não sabemos o que há dentro de nós mesmos. Nós só vamos saber quando Deus revelar. O que há totalmente, só quando Deus revelar. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí ele faz uma pergunta no final: quem o conhecerá? Quem vai conhecer esse coração? Só aquele que conhece todas as coisas, o Deus onisciente, louvado seja o nome do Senhor. E Ele conhece o meu, conhece o teu, e Ele está trabalhando para nos preparar, para arrancar do nosso coração todo o mal, nos santificar para nós chegarmos à glória. A forma como reagimos às provações da vida revela o que de fato há dentro do nosso coração. Por isso que Deus colocou a gente na prova, uma forma dele trabalhar. Porque como você vai reagir? Aí vai revelar o que está no teu coração. Nos momentos difíceis de adversidade, o diabo nos tentará para tentar, irmão, fazer com que nós venhamos voltar lá no pecado e revelar o que há de pior em nós. O que há de pior no homem, o diabo ele trabalha para que o homem venha, principalmente no momento difícil, no momento da aprovação. No momento da aprovação, o diabo vem com a tentação. Mas Deus, no momento, Deus que permite a aprovação, sabe o que ele faz nesse momento? Ele vem, te prova, mas Ele faz de tudo para extrair o que há de melhor em nós, o que pode haver de melhor no homem. Deus, Ele vem trabalhar para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus permite uma circunstância difícil como essa que nós estamos vivendo, para nos provar, e essa prova está vindo para todo mundo, podemos tentá-lo. As atitudes que nós podemos ter. Tentar a Deus. Lembra de Jesus no deserto? Mateus capítulo 4. Lembra que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Deus permite, irmão, o crente passar por isso. E aí, o que acontece? O que aconteceu com Jesus? Foi tentado. O que Jesus fez? Resistiu à tentação. E é o diabo, na tentação dele, ele quer fazer com que você tente a Deus. E Jesus respondeu para ele: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No momento difícil, não tente o Senhor teu Deus. Pelo contrário, adore a Ele, louve a Ele. No momento difícil é que você tem que se prostrar diante dEle e reconhecer que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas, que você confia que o Senhor não vai te desamparar, porque Ele diz que jamais te desampararei, jamais te deixarei. Jesus diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então confia no teu Deus. A diferença entre uma e outra atitude
está em crer nessas promessas do Senhor, está em confiar que o Senhor cuidará de nós e nos conduzirá, irmão, ao longo de todo esse caminho, nesse tempo que a gente vai ficar nessa provação, o que já aconteceu no passado, o que ainda vai vir pela frente. O Senhor, se você se prostrar e adorar e reconhecer que Ele é Deus e continuar adorando e se santificando, o Senhor vai te conduzir ao longo de todo o caminho para a glória dEle, para louvor dEle e para o teu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse aos Coríntios o seguinte, lá em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Então Deus, Ele vai te dar graça para você suportar. Você vai suportar esse momento difícil. Deus não vai permitir que você seja tentado além da tua força. Você pode ser provado além da força, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, que ele passou por uma provação que era além das forças dele, que ele desesperou da própria vida. É uma provação. Mas agora a tentação, Deus diz aqui em 1 Coríntios 10:3, que Ele não vai permitir que você seja tentado além da tua força. Pelo contrário, juntamente com tentação, Ele provê livramento. Deus vai te livrar do momento da tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sonda o teu coração e te conhece. E em meio às tuas provações, está te preparando para ser como um anjo, para estar para sempre com Ele no céu de glória. É isso que Deus está fazendo. E agora, partindo aqui para a gente encerrar essa palavra, o que Deus faz também? Além de nos provar, o que Deus faz? Olha lá o versículo 3 de Deuteronômio 8. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, olha só, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus faz durante a provação? Por que Ele te prova, te corrige e açoita nesse momento difícil? Para nos ensinar. O que Deus está dizendo é que em cada situação que vivemos, em cada provação que Ele nos permite passar, Ele está nos ensinando, nos dando a entender que a palavra dEle é o nosso alimento, a nossa direção, o nosso sustento. Da boca do Senhor é que está a solução, o consolo para a tua vida, para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse no Salmo 119, versículo 67 e no 71, duas coisas interessantes. No versículo 67 ele disse assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora, ou seja, depois que eu fui afligido, guardo a tua palavra. Deus está te preparando para você guardar a palavra dele. E no versículo 71, o salmista ainda diz assim, no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você depois vai dizer: Senhor, foi bom ter passado por esse momento difícil, porque eu aprendi a ouvir a tua palavra, a ser guiado pela tua palavra, pelo teu evangelho, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos ensinar que Ele quer ter os filhos em sua companhia. Ele quer filhos, irmão. Ele não quer bastardo. Deus não tem bastardo, Deus tem filho. Então Ele está me ensinando e te ensinando para que nós sejamos filhos, filhos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer, olha que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus quer? Por que Deus preparou toda essa terra, nos colocou aqui, depois que aqueles anjos se rebelaram lá no céu, foram expulsos? Quer preparar a mim e você para sermos como Jesus, filhos. Todos esses açoites, essa correção é para nos preparar. Sabe para quê? Para que Ele possa gozar de novo. Aqueles anjos, antes de caírem, adoravam a Ele. E Ele quer gozar de novo dos filhos adorando lá na glória dessa vez, irmão. Essa preparação é para nós chegarmos na presença de Deus, para os nossos louvores estar diante dEle, nós vendo a face dEle. Nós louvamos hoje sem vê-lo, sem ver a face dEle, mas o que Deus quer, irmão, é que nós venhamos um dia louvar Ele diante dEle, vendo a face, vendo o brilho da glória dEle, e a nossa adoração, Ele se regozijando com a nossa adoração, pertinho dEle ali para todo sempre. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus diz que, mas vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Para sermos esses filhos, esses adoradores, precisamos estar aptos, habilitados, preparados para sermos como anjo. O Senhor nosso Deus não pode permitir que uma pessoa falsa, mentirosa, arrogante, prepotente, tudo aquilo que eu falei, gananciosa, ambiciosa, ciumenta e todas aquelas coisas que maculam, que mancham o nosso espírito, o Senhor não pode permitir que essa pessoa seja um anjo. Primeiro ele chama a pessoa que tinha tudo isso, mostra para ela o pecado dela, a pessoa vê em Jesus todo o que Deus já pagou ali, esse pecado, que se ela aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus substitui o sacrifício, a morte que ela merecia. A morte de Jesus substitui aquela morte que nós iríamos ser banidos da presença de Deus. Jesus foi o substituto do nosso castigo para nos trazer a paz. E aí, meus amados, o que acontece? Nós podemos nos preparar. Jesus, nós nos arrependemos, aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Vem a palavra, nos prepara para sermos como aqueles anjos que estão lá no céu louvando e adorando, e substituímos aqueles que caíram, e Deus ter de novo todos os filhos dele presentes no mesmo número, como diz lá em Apocalipse, quando aqueles irmãos que já estão lá no paraíso, as almas que diz que estavam debaixo do trono do altar, e falaram: Senhor, até quando não vingará o nosso sangue que foi derramado na terra? Aí Deus diz para eles descansar mais um pouquinho, até que se complete o número dos vossos irmãos que também hão de morrer por causa da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Está completando o número, irmão. Deus está chegando naquele número de filhos que Ele quer ter com Ele na glória. E quando estiver chegando esse número, a igreja vai ser arrebatada, e daqui a pouco também vai vir a grande tribulação, vai ter gente ali, muita dificuldade vai passar por ali. Então assim, aproveite esse momento, porque você não sabe o dia de amanhã, tu não sabe a tua vida até onde vai, e suba no arrebatamento. Não espere para depois não, porque você não conhece, nós não conhecemos o dia de amanhã. Temos que estar firmado com Deus agora, porque o que Deus tem preparado, o trabalhar de Deus é muito glorioso, é valoroso. Vamos aqui partir para o final, irmãos. Que Deus quer fazer o que conosco? Que toda a nossa carnalidade precisa ser tirada, num processo lento, gradual e doloroso. Sabe como se chama esse processo? Santificação. É assim que Deus está trabalhando, por meio dessa correção, do açoite. Muitas vezes, nesse processo, o Espírito Santo vai tomando conta do nosso ser. A Bíblia diz que o Espírito milita contra o nosso Espírito. Então assim, muitas vezes o Espírito Santo está batalhando, mas enquanto Deus vai açoitando, vai preparando, a gente vai melhorando o nosso ser, o nosso espírito vai sendo preparado. E o porquê desse agir de Deus para a nossa santificação dessa maneira? Porque, pastor, com correção e açoite, como eu falei, é muito pecado, irmão, que nós temos. Tem coisa que está oculta ainda em mim e você, e Deus está trabalhando ainda. Até a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da vinda de Cristo nosso Senhor. Aquele que completou a boa obra, que começou a boa obra, há de completá-la. E essa obra vai ser completada assim, irmão. É com correção e açoite. Mas olha só, olha o que vai acontecer aqui. Em Hebreus 12, versículos 9 a 11. Hebreus 12, versículo 9 a 11. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Olha o que Deus faz. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Está vendo aqui? Deus nos corrige para nós sermos santos, é para a nossa santidade aflorar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E olha o que diz no finalzinho de Hebreus 12, 9 a 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz
fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, a disciplina, a correção, o açoite que Deus, Ele tem infligido em nós, muitas vezes, como nesse momento, através por conta dessa pandemia, porque é permissão de Deus, mas saiba que tudo isso é para a tua santificação aflorar, é para você ser santo, para você ser preparado, para ser como os anjos, aleluia, para Deus retirar da tua vida, do teu espírito, tudo aquilo, irmão, que te atrapalha, tudo aquilo que te impede de ser como filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está fazendo isso. Deus está te preparando para ser como um anjo, como diz Mateus 22:30, seremos como os anjos para entrar no reino, no seu reino. Esse choro, irmão, esse momento difícil, ele pode durar uma noite, pode durar mais dias, esse momento que nós vamos passar, mas saiba, a sua alegria virá pela manhã. Deus está preparando um momento de alegria, um momento de graça, um momento de glória. Louve e exalte o Senhor de você estar nesse momento, e saiba, o Senhor é contigo. Aproveite, se santifique mais nesse momento, louvado seja o Senhor, e receba da parte de Deus, como a gente já leu aqui hoje, essa noite, a paz que excede todo o entendimento, para guardar teu coração e tua mente. Em nome de Jesus eu agradeço essa noite, irmão. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, continue sintonizado nessa rádio aqui, alimente a tua alma e teu espírito, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, amados ouvintes, glorifico a Deus, a presença do nosso pastor Valmir, aqui na rádio, com essa palavra abençoada, glórias a Deus. Contamos aqui com diversas participações, dentre elas, deixa eu listar aqui, amados ouvintes, que bênção hoje, alcançamos um número hoje abençoado de pessoas participando, nessa rica e poderosa ministração. Nosso irmão Denilson, ele está lá em Santa Maria, glória a Deus, Pai do Senhor, irmão Denilson, que Deus abençoe você. Nosso irmão José, da nossa igreja aqui de Taguatinga, está lá em Mansões Olinda, glórias a Deus por isso. Tudo bom, Pai do Senhor, irmão José. Também Elcio, de Leopoldina, Minas Gerais, glória a Deus. Otacílio, Pai do Senhor, Otacílio, que Deus abençoe. Gabriel também, um rapaz que nós alcançamos no evangelismo, uma bênção muito grande. Leonardo também, trabalha lá no Tribunal Superior Eleitoral, uma bênção muito grande também. Também contamos com outros irmãos também que já estão nos visitando. Nosso amigo e irmão Diogo, glórias a Deus, Diogo, que Deus te abençoe você, viu, querido? Continuamos agora com a nossa programação de músicas, glorificamos a Deus. Nosso pastor Valmir vai encerrar agora com uma oração, e aí encerra-se hoje o nosso culto. Amém, irmãos. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então vamos orar para nós encerrarmos essa parte ao vivo, da programação, mas a programação continue sintonizado, ouvindo os louvores, mas vamos orar um pelos outros, orar pela igreja do Senhor, pelo mundo, as pessoas que estão ali angustiadas, muitos enterrando mortos, vivendo luto nesse momento. Alguns não podem nem enterrar seus mortos, irmãos. Então o mundo está vivendo um momento muito difícil, muito complicado, mas a igreja do Senhor, ela é viva. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E saiba que Deus está no controle de tudo, irmão. E nada foge ao controle do Senhor. Então oremos, eterno, soberano, altíssimo e poderoso Pai Celestial. Queremos te louvar e te exaltar, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos nessa noite, Senhor. Aqui, meu Deus, nesse canal de comunicação que o Senhor proporcionou, meu Deus, para a tua igreja que se reúne ali em Taguatingaçu. Meu Deus amado, tu orientou teu servo, pastor Antônio Gladier, meu Deus, para continuar alimentando o rebanho que tu confiou a ele. Então quero pedir em primeiro lugar as ovelhas ali, meu Deus, daquele rebanho do teu servo. Visita cada irmão, Senhor, cada irmã. Meu Deus, também os ouvintes, meu Deus, dessa rádio, Senhor, ali. Muitos não congregam conosco, mas aqui estão congregando agora, porque a igreja agora está nesse rádio. Então visita cada um, que eles venham contemplar, meu Deus, o Deus maravilhoso que tu és. Meu Deus, e aquela paz ali que nós lemos ali, meu Deus, na Epístola Paulina, Senhor amado, que fala, Senhor,
lá em Filipenses capítulo 4, que a paz que cede todo o entendimento, o Senhor guardará o coração e a mente daqueles que te buscam, que coloca suas angústias e petições diante de ti. Então eu quero colocar diante de ti, meu Deus, as angústias de cada um dos ouvintes dessa rádio. Ali, meu Deus, vai contemplando, ouve, Senhor, contempla o coração, Senhor amado. E, meu Deus, e abençoa, visita e ministramos a tua paz, meu Deus, a tua paz em cada vida, em cada ouvinte, Senhor. Visita, Senhor, nesse Brasil, em todo esse Brasil, meu Deus, cada um que está necessitando, em todo esse mundo, este momento difícil, meu Deus, aqueles que estão precisando de consolo, meu Deus amado, que não podem nem enterrar seus mortos, Senhor amado. Mas nós sabemos, Senhor, que todo mal que acontece nesse mundo é por causa do pecado. Nos ajude a vencer o pecado e estarmos santificados em ti, como foi ministrado essa noite, porque o Senhor, meu Deus, todas as circunstâncias o Senhor usa para santificar o povo. E nós pedimos, meu Deus, nos ajuda no nosso processo de santificação. Ajuda cada um, tu contempla cada um, conhece a cada um, visita agora, Senhor, e fala aos corações, Senhor, aquilo que eles estão necessitando, e supra as necessidades, Senhor. É o que a tua igreja te pede e te agradece nessa hora, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, amados ouvintes. Só recordando aqui da Escola Bíblica Dominical, amanhã, domingo, às 9 horas da manhã. Não falte. Quem vai estar ministrando aqui, né, pela vontade do Senhor Deus, é a nossa irmã missionária Sheila. Glórias a Deus. Segue a nossa programação de músicas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Para sempre.